Bem, turma, vamos lá voltar para nossa aula. É... Alguns de vocês vão estranhar o quanto a gente está avançando na matéria, mas é necessário, porque se eu começar a dividir muito Roma, a gente pode ficar atrasado em relação ao período em si. E nós ainda temos mais um capítulo para ver, que é a África na Antiguidade. Então eu tenho que dar uma avançadinha no assunto de Roma. É um assunto interessante, também gosto bastante, mas temos que dar esse avanço. O período republicano. A monarquia vigorou em Roma até 509 a.C., quando o rei, buscando ampliar ainda mais seus poderes, tentou enfraquecer o Senado e foi deposto por um grupo de patrícios. Com o rei deposto, o Senado assumiu o governo, derrubando a monarquia e implantando a república. A palavra república vem da expressão em latim res, quer dizer pública, que significa coisa pública. Res pública. Res não quer dizer público, desculpa, gente. Res quer dizer coisa. Ou seja, referente a algo que é do povo. Ou seja, a república é uma forma de governo em que o povo tem representação ativa no que acontece. Mas o que é considerado povo, o que é considerado cidadão, muda de tempos em tempos. E é nesse período que a figura do rei começa a ser muito mal vista. Como eu falei, eles tinham um trauma do período de dominação, principalmente etrusca. E quando o último rei, que era etrusco, quis, digamos, crescer muito e abafar o Senado se mobilizou, pegou essa insatisfação popular de dominação e jogou em cima do rei, fazendo com que ele fosse deposto. As instituições republicanas. Com a instituição da república, os romanos decidiram não deixar o poder nas mãos de uma só pessoa. Afinal, eles tinham visto o que acontece quando uma só pessoa manda. Assim, não havia só um governante, mas dois, os cônsules. Estes tinham um mandato de 1 ano e eram controlados por outra instituição que foram criadas para organizar a governabilidade, o Senado, a Assembleia do Povo e a Magistratura. Vamos ver essa organização. Senado, formado por patrícios com cargos vitalícios, ou seja, a vida toda. Tinha grande influência em todos os assuntos. Não importa o assunto, um senador romano era de extrema importância e a voz dele, a opinião dele, era de peso. Assessorava os magistrados na organização dos cultos públicos, no controle das finanças e na administração das províncias romanas. Sancionava os acordos com a Assembleia do Povo. Ou seja, ele tinha poder de voto, de decisão, junto com a Assembleia do Povo, e ele dava uma assessoria aos magistrados, desculpa, que são as pessoas, digamos, responsáveis por estar na administração, não necessariamente nas decisões de poder. Assembleia do Povo, formada por patrícios e plebeus enriquecidos. Tinha representantes da cúria, que tratava de assuntos religiosos. Tanto que não é à toa que hoje cúria é usada muito para questões religiosas. Existe a cúria romana até hoje, que é da Igreja Católica. Tinha representantes da cúria, das tribos, que dominavam os territórios urbanos e rurais, e das centúrias, que são forças armadas. As centúrias eram uma representação muito importante. E é até por isso que a Assembleia do Povo era relevante. Porque a gente está falando dos militares, de quem tem força mesmo, de quem pode impor a força e guardar o povo. Elegia membros para a magistratura, aprovava leis e administrava a justiça penal. Ou seja, ele era dali que saíam os magistrados, tinha aprovação de lei, digamos, é proibido você fazer xixi na rua.
Isso acontecia junto da na junção Assembleia do Povo e Senado, os dois juntos. E ajudava na justiça penal, digamos, na condenação de um prisioneiro, da absolução de uma pessoa que foi acusada injustamente. Magistratura. Corpo de funcionários administrativos que exerciam o cargo pelo período de 1 ano. Ela era integrada por cônsules, faziam executar as leis e comandavam os exércitos. Os cônsules eram os mais importantes. Um cônsul romano era mais ou menos, bem mais ou menos, o equivalente a um presidente. Os pretores, encarregados das funções judiciárias. Os pretores, eles, por serem encarregados das funções judiciárias, eles tinham também grande influência na guarda da cidade. Os edes cuidavam da manutenção da cidade, ou seja, reformas públicas, construção pública, era com os edes. Questores dirigiam as finanças, seriam já os economistas e principalmente pessoas que lidavam com o mercado, com a troca de bens. E os censores. Os censores eram ex-cônsules, eleitos a cada 5 anos, responsáveis pela vigilância e preservação dos costumes e tradições pelo censo, contagem da população e organização dela de acordo com a renda. Não era de seu costume um cônsul ser reeleito. Depois que ele foi cônsul, ele podia ser um censor, um censore, e ele ficava de olho nos costumes e na tradição romana. Isso é muito importante, porque era um cargo que ele ficava de olho de tem gente aqui querendo voltar com monarquia. Pode prender. Tem gente ali que está ofendendo Júpiter. Pode prender. E ele que fazia o censo, ele é responsável por fazer a contagem da população. Vem aqui vocês, soldados, toma daqui, esse caderno, vão lá, perguntam para as pessoas quantas pessoas moram na casa dela, quanto elas ganham e quanto elas têm de comida. Depois tragam para mim para eu poder fazer aqui o nosso censo. O censo é feito até hoje. Lógico, com muito mais tecnologia a nosso favor. A política expansionista. Você se lembra de que importantes civilizações da antiguidade, ao consolidar-se politicamente, deram início a uma política de expansão territorial? Isso aconteceu com os egípcios, com os fenícios, os persas e os macedônios. Macedônios é o povo grego que domina todas as polis gregas, com Filipe II, e ele morre e assume seu filho Alexandre. E Alexandre, ele faz um grande império grego. E ele é o Alexandre o Grande. Em Roma, um movimento semelhante também ocorreu. Conforme as instituições republicanas romanas consolidavam-se, os governantes colocavam em prática uma política para expandir seu território e sua influência. Assim, entre cerca de 300 a.C. e 270 a.C., Roma investiu em conquistas militares, ganhando sucessivas guerras contra sabinos, samitas, etruscos, celtas, gauleses, gregos, entre outros povos, até conquistar toda a Península Itálica. É na época da República Romana que a Península Itálica, que é a Itália como a gente conhece, fica sob o domínio romano. É a partir dali até a queda de Roma, a Península Romana é de Roma. E isso é um momento muito importante, porque ela se firma como uma potência militar da região. As guerras púnicas. Se o movimento expansionista é importante para um Estado organizado, a política expansionista romana não se chocaria com a de outro local? A resposta a essa pergunta é sim, e aconteceu. No século III a.C., o expansionismo romano chocou-se com o interesse de outra potência da época, Cartago. Como uma cidade-estado no norte da África
que foi fundada pelos fenícios em 814 a.C., ao longo dos séculos, Cartago passou a dominar as rotas comerciais no Mediterrâneo. Como eles foram fundados pelos fenícios, a tradição naval de Cartago era fortíssima. Era muito, muito forte. E praticamente era uma questão de Roma era um exército mais forte, mas a marinha mais forte era de Cartago. Os púnicos, como os cartaginenses eram chamados pelos romanos, também buscavam ampliar o seu poder, conquistando territórios na região. Com objetivos semelhantes, Roma e Cartago entraram em conflito por mais de 100 anos, em 3 guerras intercaladas com alguns períodos de paz. A primeira ocorreu entre 264 a.C. a 241 a.C. Nessa primeira, o que aconteceu? Roma e Cartago estavam em guerra, mas não era uma guerra declarada, era mais uma discussão entre eles sobre quem ia dominar a Ilha da Sicília. E os romanos aceitavam, vocês podem ficar até essa linha aqui que eu marquei no mapa. Os cartagineses, não, a gente chegou primeiro, a gente pode ter mais território aí. Eles ficaram nisso, e nisso os conflitos de palavras começaram a ficar mais acalorados, eles começaram a se ofender mais, viu-se que a diplomacia não ia dar certo e foram para a guerra. É nessa que a diferença na marinha e exército pesou muito para Roma. Cartago dominava muitos mares, batia muito em Roma, só que quando ia para a terra, eles levavam a pressão de Roma. Muito pela organização do exército romano, suas táticas eram muito boas. E também certas armas, como o escudo romano, o gládio, que é a espada romana. Que a grande diferença do gládio é que ele tinha lâmina nos dois lados. Ele não era só laminado de um lado. Digamos, uma katana, uma arma japonesa, ela só tem a lâmina num lado só. O gládio não, ele tem nos dois. Ele é uma espada não muito grande, mas ela é excelente para guerra de parede de escudos. Tá ali, uma pessoa de um lado do outro batendo escudo. E como ela é uma espada muito pequena, o legionário romano podia movimentar ela fácil. Então ele podia estocar o seu adversário facilmente, sem ter que ele mexer uma espada muito grande. E nessa primeira guerra púnica, quem venceu foi Roma. Roma venceu como? Em certo momento, os romanos conseguiram pegar um navio cartaginês. Então para eles usaram o navio dos cartagineses contra eles? Não, eles foram mais inteligentes ainda. Eles desmontaram aos poucos esse navio que eles pegaram. Eles foram desmontando aos poucos e anotando enquanto eles iam desmontando. Mas não entendi, professor, como isso ajudou os romanos? É simples. Ao fazer o processo de desmontar, eles depois fizeram o processo de montar. Nisso eles aprenderam como fazer os barcos dos púnicos, dos cartagineses. Eles aprenderam uma tecnologia nova desconstruindo o que eles tinham. Isso se chama engenharia reversa. É você aprender desmontando. E com isso os romanos puderam adaptar os navios ao seu uso. E assim, eles conseguiram fazer uma marinha forte que conseguiu sobrepujar Cartago e derrotou Cartago. Cartago não foi dominada nesse momento. Ela foi pressionada. E teve que, digamos, recuar da Sicília, ceder várias rotas comerciais. Ela ficou muito pressionada por Roma, mas eles ainda tinham um domínio ali no norte da África, e principalmente lá na Ibéria, na Península Ibérica, onde é a Espanha e Portugal atualmente. Na Segunda Guerra Púnica, é que a mais famosa de todas, que tem o grande Aníbal Barca. Aníbal Barca é um general cartaginês que ele nasceu com muito ódio de Roma.
por essa derrota de Cartago nessa primeira guerra. E ele cresceu estudando guerra, sendo educado, tendo as melhores educações possíveis da época. E ele, desde criança, estudou como os romanos faziam guerra. Então ele se dedicou a vida inteira a como eu vou derrotar o exército romano. E quando começa a Segunda Guerra Púnica, ele tem uma ideia de gênio. Ele pensou, desde que Roma é república, eles nunca lutaram em seu próprio território. Eles nunca tiveram que defender dentro de Roma. Então eu vou levar a guerra para Roma. O que ele fez? Com um exército grande, que tinha até elefante de batalha, ele subiu o mapa da Europa, cruzou os Alpes, que são aquelas grandes montanhas, e desceu na Península Itálica. Ele foi para onde os romanos não achavam que ele chegaria. E ali foi vencendo os romanos de maneiras espetaculares. Mas, por um motivo que ninguém sabe por quê, mesmo depois que ele destruiu os exércitos de Roma, que estavam na Península Itálica, ele não tomou a cidade de Roma. Ele ficou de derrotar exército, e nunca tomou a cidade. Ninguém sabe por quê. E nesse período que ele foi derrotando os romanos, infelizmente os romanos também aprendem para Aníbal. E um romano muito importante, que é Cipião, que é conhecido como Cipião, o africano, ele aprendeu como Aníbal faz guerra e decidiu fazer a mesma coisa. Vou levar a batalha até a cidade dele. Quando Aníbal soube que Cartago estava em perigo, ele teve que voltar para defendê-la. Só que a maior força de Aníbal era a sua diversidade de exércitos. Ele tinha um exército de não só cartagineses, tinha vários povos sob seu comando. E cada um tinha o seu ponto forte. Ele sabia usar isso muito bem, principalmente os elefantes, que eram usados por Cartago. E Cipião, ele aprendeu como, contra-atacar Aníbal, que era, vamos neutralizar os elefantes. Como ele fez isso? Ele aprendeu uma técnica de movimentação de tropa para que os romanos, quando o elefante estivesse vindo, abrissem caminho para o elefante, para assim os soldados romanos espetarem os elefantes com as lanças no lado, na barriga, no pescoço. E também usou de trompas, sabe? Trompa. Ele usou isso para assustar os elefantes. E os elefantes assustados voltaram em cima, pisoteando o exército de Cartago. Foi dessa maneira que ele derrotou, o Cipião derrota Aníbal. A história dos dois é fantástica. É uma rivalidade histórica memorável. E a Segunda Guerra Púnica acaba com a derrota de Cartago. A terceira foi uma tentativa de Cartago de tentar ali se recuperar, mas como consequência Roma apaga Cartago da história. A cidade de Cartago é completamente destruída depois da Terceira Guerra. Os romanos têm uma coisa que, quando eles querem exagerar, eles exageravam. Eles salgam a terra para que nada nascesse ali, se tornando o solo infértil, destroem registros, apagam mesmo Cartago da história. E é assim que Cartago, seus domínios e os rotas de comércio caem sobre o domínio romano. As guerras e a população. Já pensou em quais seriam as consequências de décadas e séculos de guerra para a população romana? O expansionismo romano teve profundas consequências sociais. Vamos ver esse esquema. Pequenos proprietários rurais, plebeios, foram colocados para lutar nas guerras de conquista. Lógico, eles faziam uma grande parte do grosso do exército romano. Como estavam em guerra e não podiam cultivar suas terras, acabavam se endividando. Para pagar essas dívidas, muitos deles entregavam suas terras e homens ricos, tanto patrícios quanto plebeus enriquecidos. As propriedades rurais passaram a se concentrar nas mãos de poucas pessoas, o que favoreceu a formação de um latifúndio. Muitas famílias plebeias camponeses migraram do campo para a cidade de Roma, em busca de trabalho, dando início a um processo de êxodo rural.
Na cidade, os imigrantes encontravam dificuldade para trabalhar, pois havia uma crescente população de escravos, e os escravos faziam uma maior parte do trabalho. A maioria foi formada por prisioneiros de guerra de origem estrangeira. Ou seja, o aumento das guerras fez mais pessoas saírem do campo para terem que ser soldados. Elas tiveram que vender suas terras porque eles não podiam cuidar delas. E aí eles vão para a cidade, do campo para a cidade, mas na cidade tem escravos trabalhando. O escravo não recebe. Então não tem como competir com o trabalho escravo. E eram escravos, que a sua maioria eram estrangeiros que eram dominados nas guerras, que eles mesmos participavam. Então isso meio que criou um problema social grande em Roma. O aumento do número de escravos é uma das principais consequências do expansionismo romano. Em Roma, a mão de obra escrava passou a estar presente em quase todos os lugares, como na agricultura, na construção de obras públicas, na pecuária, no comércio e nas minas. Os escravos também lutavam como gladiadores na arena para divertir os romanos. Uma coisa que se tem errada dos gladiadores, e hoje a gente sabe, é que, lógico, tinha morte do gladiador, mas não era comum. O gladiador ele era visto como um escravo especial que ele tinha que entreter com sua batalha. Então, matar um gladiador que perdeu era, digamos, na mente do dono do escravo, perder dinheiro. Então, geralmente, o gladiador ele se rendia depois que desarmado, e raros casos a batalha ia até a morte. Ou depois de rendido, o imperador mandava matar o perdedor. Aqui temos um mosaico romano do século III que mostra um combate entre gladiadores. A maioria dos gladiadores eram escravos, criminosos e prisioneiros de guerra, forçados a treinar e lutar contra animais selvagens e uns contra os outros, para entreter a população romana. Os conflitos sociais. O que os plebeus podiam fazer para melhorar suas condições de vida? Essa possivelmente foi uma pergunta feita por muitos que viveram nos primeiros séculos da República Romana. Com o passar do tempo, cada vez mais plebeus ficavam insatisfeitos com a situação que viviam. Conforme aumentava o endividamento da plebe, as constantes promessas de melhoria das condições econômicas e jurídicas feitas pelos patrícios não eram cumpridas. Por quê? O povo tinha representação na política, mas a plebe, perdendo dinheiro, perdendo influência, cada vez mais fica nas mãos de quem tinha esse poder, essa influência, que eram os patrícios e alguns plebeus ricos. E eles não se preocupavam muito em fazer leis que ajudassem o povo. E isso começou a, digamos, criar uma situação cada vez pior para a República Romana. Porque a questão da representatividade não estava sendo respeitada. Os plebeus se organizavam para reivindicar medidas governamentais que aumentassem suas participações políticas e, consequentemente, melhorassem suas condições de vida. Por meio de muitas lutas, eles pressionaram os patrícios a aprovar medidas e leis que os beneficiassem. Vamos ver algumas das principais. Em 493 a.C., Tribunato da Plebe. Seleção de um grupo de plebeus que tinham o poder de convocar e presidir a Assembleia do Povo, convocar reuniões do Senado, propor novas leis, intervir em nome dos plebeus em assuntos legais e vetar ações de magistrados para proteger o interesse da plebe. Ou seja, chega de só quem tem dinheiro e nome pode participar da política. O Tribunato da Plebe ele trazia uma participação do povo pobre ao cenário político romano. Lei Canuleia. Permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Isso é uma coisa interessante de se falar. Como a sociedade romana era muito pautada na imobilidade, na estagnação, ou seja, paralisia social, quem é rico não pode cair, quem é pobre não pode subir, o casamento entre esse grupo de pessoas era proibido. E isso, a gente sabe, é uma coisa muito cruel. E a lei, através da lei Canuleia, podia se casar, digamos, um patrício e um plebeu. 367 a.C.,
Lei Licínia. Abolia a escravidão por dívidas e determinava que um dos cônsules eleitos deveria ser plebeu. Essa é uma lei essencial. É uma lei que a gente parar para pensar, ela vem numa mesma época que aconteceu lá em Atenas, na abolição de leis de dívida. Por que a escravidão de dívida? Por quê? A escravidão de dívida, você está escravizando o seu próprio povo. Escravizar por si só é ruim, ponto. Mas na lógica da época, escravizar o próprio povo era o pior do pior. Porque você entende que aquele ali é romano, ele nasceu romano, e ele é seu escravo. Por quê? Então, naquela lógica da época, escravizar o próprio povo era uma coisa muito pior do que apenas ser escravo. E por isso é abolido a escravidão por dívida. E a questão do cônsul, um deles ser plebeu, era importante porque tem a questão aí de... Quando fala que um cônsul tinha que ser plebeu, estamos falando também dos plebeus ricos. Então eles ganham também o espaço de ascender para o maior cargo da magistratura. E por que dois, professor? Não entendi. Porque não existia só apenas um cônsul. Geralmente eram dois cônsuls que dividiam o poder. É justamente aquela ideia. Não pode estar o poder numa pessoa só. Divide. Duas. Inclusive, lá nas Guerras Púnicas, quando Aníbal vai para Roma e começa a derrotar os romanos, um exército atrás do outro, na sua maior vitória, que é a Batalha de Cannes, ele derrota 2 cônsuls em uma batalha só. Ele estava em muito menor número e, através da sua tática militar, ele derrota 2 exércitos controlados das 2 pessoas mais importantes de Roma. 300 a.C. Lei Ogúnia. Desculpa, é meio complicado de falar. Permitia aos plebeus se tornarem sacerdotes. Mobilidade social não tinha, vai abolindo aos poucos. O sacerdócio era um cargo de prestígio. E apenas os patrícios podiam até esse momento. Então, um plebeu querer ser um sacerdote é um movimento de mobilidade social. E em 287, Lei Hortência determinava que as decisões da Assembleia do Povo se tornassem lei por meio de votação, o plebiscito. Sabe quando convoca um plebiscito para ouvir a população? A ideia vem daí. O plebiscito é uma, digamos, votação geral para uma lei que tem que incluir todo mundo, não apenas os representantes do povo. Tentativa de reforma agrária em Roma. Na tentativa de reduzir as desigualdades sociais geradas pela concentração de terras, os irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos tribunos da plebe em 133 a.C. e 123 a.C., respectivamente, promoveram outras tentativas de solucionar os problemas sociais da época. Tibério criou um projeto de lei para limitar o direito de ocupação das terras públicas, que deveriam ser divididas e distribuídas aos cidadãos, reduzindo a concentração delas. Caio Graco, por sua vez, conseguiu aprovar a lei frumentária, pela qual o trigo, principal alimento dos pobres, que afinal do trigo você faz pão, você faz um monte de coisa, deveria ser vendido à população mais pobre por preços abaixo do mercado. Ou seja, para o estrangeiro, você vende o trigo por 5 moedas de ouro. Para o povo romano, você vende por 1 de prata. Tem que ser acessível a eles. Apesar da aprovação da lei, suas propostas foram recusadas, de modo que a reforma agrária nunca aconteceu. Os patrícios continuaram mantendo seus privilégios. Aqui temos uma moeda do século II que representa o Tibério Graco. É Tibério Graco e Caio Graco. São 2 irmãos. Eram 2 irmãos. E por fim, a crise e fim da República.
Após 4 séculos de lutas pelos plebeus por melhorias nas suas condições de vida e contra a manutenção dos privilégios dos patrícios, as agitações sociais passaram a ser tão intensas que geraram uma crise nas instituições políticas, afetando a governabilidade em Roma. Afinal, a maior parte da população era pobre, estava insatisfeita e não estava sendo ouvida. Insatisfação, revolta. Estava difícil de governar Roma. Os generais que haviam ganhado popularidade graças às vitórias obtidas nas guerras de conquista passaram a ter o respeito e o apoio de grande parte da população, o que possibilitou algum deles chegar ao poder. No poder, os militares passaram a questionar constantemente o Senado, não aceitando as determinações dele e desrespeitando as normas legais. Um desses militares foi o general Caio Mário, que após ser reeleito cônsul, reduziu o poder do Senado e promoveu a profissionalização do exército. Isso é um momento muito, muito importante. Os soldados profissionais, em retribuição, passaram a ter maior fidelidade ao seu general do que ao Senado, gerando uma série de conflitos. Por que o exército profissional é muito, muito importante? Porque nesse momento você cria a profissão soldado, a profissão legionário. O legionário não tem que ficar sendo convocado e para sobreviver tem que voltar para casa e plantar. Não, ele vai ganhar um salário por ser um soldado. Ele vai se dedicar 100% do seu tempo a isso. Pensamento que já tinha em Esparta, do exército profissional. A pessoa que vivia para ser um soldado. Outro general foi Sila, de origem patrícia, que foi nomeado ditador pelo Senado romano em 82 a.C. e passou a realizar reformas que provocaram profundas consequências para a República Romana, como a devolução do poder do Senado à aristocracia, ou seja, para os nobres, e proibição dos tribunos em participar da Assembleia do Povo. Isso aí gerou confusão porque ele meio que quis elitizar de novo Roma. O caráter autoritário dos militares contribuiu para que eles não entrassem em acordo com os próprios líderes do governo, fazendo com que houvesse trocas constantes de governantes até 31 a.C., quando o general Otávio derrotou seus concorrentes, assumiu sozinho o poder e tornou-se o primeiro imperador de Roma. Muita gente acha que César foi o primeiro imperador. Não, César veio depois de Otávio. Antes de Otávio. Logo antes de Otávio. Otávio era um grande admirador de César. Ele tinha um vínculo com César. Júlio César foi o cônsul romano e general que cruzou o Rubicão, que é um rio importantíssimo na história romana, que era um limite por onde as legiões romanas não podiam entrar. A ideia era, não tem militar em Roma. Era uma ideia muito, muito antiga. Vem desde a criação lá do mito de Rômulo e Rêmulo. Você lembra que Rêmulo entrou em Roma com armas e Rêmulo matou Rômulo? Foi por causa disso. Porque Roma era um sol sagrado, digamos assim. E Júlio César desrespeitou isso. E ele meio que iniciou toda a confusão de guerra civil que gerou a situação que Otávio teve que lidar depois da morte de Júlio César. E, ao ser vitorioso, Otávio, que ficou conhecido como Augusto. Augusto a gente conhece como nome, mas em Roma era Augustus, que é o magnífico, o grande. E Otávio Augustus foi o primeiro imperador romano. Bem, turma, vamos lá para o nosso grupo. Fui dar umas finalizadas nas nossas discussões. E eu vou passar para vocês a página do dever de casa. Tudo bem, turma? Vamos lá no Telegram, tirar dúvidas, falar sobre o assunto. E no final, passar o dever de casa para vocês.